Ei, mano, imagina só o Gojo, o feiticeiro moderno mais forte de Jujutsu, virando o hospedeiro do Sukuna, o rei das maldições. Será que ele ia conseguir domar o Sukuna e manter a cabeça no lugar? Ou ia acabar se transformando em algum vilão sinistro? Tipo, há várias possibilidades. Eu tava aqui pensando em 3 cenários e quero compartilhar com vocês. A primeira possibilidade seria assim: o Gojo manda bem e consegue controlar o Sukuna sem se corromper. No segundo cenário, o Sukuna toma conta do Gojo e ele vira um fantoche. No terceiro, o Gojo fica influenciado pelas ideias do Sukuna e vira um vilão também. Loucura, né? Então se prepara que vamos falar sobre isso neste vídeo aqui. Então imagina só em Jujutsu Kaisen, aquele anime cheio de porrada. Aí vai o Satoru Gojo, o cara mais poderoso, decide dar uma de corajoso e mandar pra dentro um dedo do Sukuna, o rei das maldições. Pode ter certeza que isso ia balançar as estruturas do universo da história. Se isso rolasse, o Gojo, que já é uma máquina de poder, ia ficar ainda mais insano. Ele ia juntar seus poderes incríveis com as habilidades assombrosas do Sukuna, criando uma mistura explosiva. Imagina só, esse cara já é difícil de lidar, mas com o Sukuna dentro dele viraria uma verdadeira besta sem controle. Só que, claro, nem tudo seria uma maravilha. O Gojo é conhecido por ser super controlado e racional, né? Então ia ser uma briga constante entre ele e a influência obscura do Sukuna, uma verdadeira guerra interna entre o bem e o mal. E isso ia testar até onde vai a força de vontade desse cara. E não para por aí, a decisão do Gojo de fazer um lanchinho de dedo do Sukuna ia mexer com o mundinho dos feiticeiros. Ele já é visto como uma figura intimidadora. Imagina com o poder do Sukuna adicionado à mistura. Aí ia ter muita gente de cabelo em pé, questionando o papel dele na sociedade e se ele não viraria uma ameaça ainda maior. No fim das contas, essa decisão do Gojo ia abalar as estruturas não só dele, mas de todo mundo ao seu redor. Seria um turbilhão de eventos que desafiariam não só a força dele, mas também a sua moral e integridade. Uma escolha dessas não ia ser fácil de engolir, entendeu? Engolir, entendeu? Eu tenho um probleminha. Bom, vamos começar falando do primeiro cenário que eu falei anteriormente, em que o Gojo consegue controlar o poder do Sukuna. Nesse cenário, inicialmente, é importante se fazer uma pergunta. Se o Gojo comesse todos os dedos, o que seria do Itadori? Bom, talvez o moleque ia ficar de boa e seguir a vida dele, tá ligado? Enquanto o Gojo ia ficar na pista, sendo o alvo principal dos eventos, já que ele seria o hospedeiro do Sukuna, né? Ele ia ter que ralar dobrado, caçando e comendo os dedos de um por um. E você também pode se perguntar outra coisa: por que o Gojo iria querer comer os dedos do Sukuna? Bom, eu acho que ele, como o feiticeiro mais casca grossa, ia querer encarar isso como uma missão de honra. Tipo, mostrar pra todo mundo que ele consegue segurar a onda usando seus poderes insanos dos 6 olhos e ilimitado. Mas aí você me pergunta também, tá, mas pra isso ele ia precisar de uma motivação, né? Pois é, e nessa parte acho que o ego dele ia ajudar bastante. O Gojo é todo metido, isso a gente sabe, mas isso ia ser útil para ele se impor sobre o Sukuna. Só que tem um porém, o Itadori tinha uma força de vontade monstra, sempre querendo proteger todo mundo. Isso era louvável e acho que o ajudou a controlar o Sukuna, mas o Gojo é diferente, é um tanto egocêntrico, mas também tem o seu lado bom. Acho que o ego dele seria tipo uma defesa contra o Sukuna, sabe? Porque ele não ia deixar um cara como o Sukuna tomar de conta dele, né? Ah, e lembram daquele lance do Itadori fazer o Sukuna criar um vínculo? Aposto que o Gojo não ia deixar isso rolar de jeito nenhum, ia botar o Sukuna no lugar dele rapidinho, e sobre lidar com os poderes dos 20 dedos do Sukuna. Bom, ia ser um desafio, claro, mas o Gojo é um monstro, né? Então a gente não pode duvidar dele. Eu acho que ele daria conta mesmo que fosse difícil. O fato é que se tudo isso rolasse, mano, ninguém ia querer mexer com o Gojo. Afinal, ele já é um monstro por si só. Imagina se ele conseguisse segurar o Sukuna. Seria tipo o Deus Supremo do universo de Jujutsu Kaisen. Mas, e se ele perdesse pro Sukuna? Aí sim a coisa ia ficar feia, né? O equilíbrio de poder ia pro ralo e ninguém ia conseguir segurar o Sukuna. Nem o Yuta, nem a Anjo, nem ninguém. Ainda que o Gojo tenha falado que um dia eles superariam ele. Só que isso é só papo dele. Neste ponto, a gente já está falando do segundo cenário. Não é que o Gojo ser possuído pelo Sukuna e o Sukuna ganhar acesso aos 6 olhos e ao ilimitado, em vez de ser o contrário, seria pouco ruim. Vocês não estão ligados. Pois agora ele possui a defesa suprema e o ataque supremo. Deixa-me explicar o quão ruim é a situação para todos no universo neste momento. Aqui você tem o Rei das Maldições, Ryumen Sukuna, possuindo o corpo do feiticeiro mais forte que já existiu no Jujutsu Kaisen moderno, o Gojo. A melhor palavra para definir a combinação dos dois é diabólico, e dizer que isso é exagerar demais no nível de poder. Afinal, são os dois guerreiros mais fortes da história de Jujutsu Kaisen que a gente conhece,
combinados em um só. É tipo a fusão do Goku com o Vegeta, tá ligado? A técnica do Gojo, o ilimitado, junto com os 6 olhos, já o coloca acima de todos os outros, tirando o Sukuna. E sua habilidade de ativar essa técnica o torna invencível a qualquer ataque direcionado a ele. Agora imagine todas as técnicas de Gojo amplificadas pelos poderes de Sukuna. Então você tem um ser que é invencível em todo o universo de Jujutsu Kaisen e nada chega perto. Amigo, deixa eu jogar também, o jogo é seu! Isso são apenas as técnicas básicas de Gojo. Não se esqueça que ele ainda tem um vazio infinito, uma das expansões de domínio mais incrivelmente poderosas da história. Aí não vamos esquecer também do vermelho, azul e o roxo. E o Sukuna tem o seu próprio domínio insanamente poderoso e suas técnicas de corte, ganhando acesso a todas as habilidades de Gojo. Mas a única maneira para isso acontecer é se Gojo perder, embora isso não seja uma tarefa fácil, porque para isso acontecer o Sukuna precisaria ser bastante astuto e não somente utilizar da força bruta. Talvez ele teria que esperar o momento perfeito em que Gojo baixasse a guarda, assim como Kenjaku foi capaz de prender Gojo no Reino das Prisões. E assim também como o próprio Sukuna fez com o Megumi, por exemplo. Bom, a gente pode concordar que o Gojo abaixar a guarda não seria um momento inédito, já que o Gojo sempre abaixa a guarda por causa da confiança que ele tem nas suas habilidades. Além disso, esse cenário é projetado para Gojo perder, ou seja, basicamente o fim do jogo para os outros. É assustador pensar no que aconteceria com o universo de Jujutsu Kaisen se um monstro como esse fosse introduzido na história. Todos os poderosos de Jujutsu Kaisen tentariam insanamente se livrar dessa monstruosidade e no final todos falhariam, mesmo que Kenjaku e os espíritos amaldiçoados trabalhassem com os feiticeiros da Jujutsu Hai para se livrar dele, porque nunca seria o suficiente. E também eu não sei se o Kenjaku uniria forças com a Jujutsu Hai para tentar combater ele. Podia ser que ele apenas bajularia o Sukuna, como ele fez recentemente no mangá. Então, em conclusão, se o Gojo perder na batalha de vontades, o universo de Jujutsu Kaisen acabaria ali mesmo, e nenhum personagem apresentado até agora poderia esperar derrotar esse tipo de monstruosidade. Então, se você é um cara que não gostaria de ver o Gojo ser dominado pelo Sukuna, isso não seria nem um pouco divertido para você, eu lhe garanto. E se o Gojo e o Sukuna trabalhassem juntos para conquistar o mundo? Claro, esse mundo é mais arcade, mas vai que acontecesse. Isso não seria nem um pouco divertido também, né? Além de ser aterrorizante e horrível para quem estivesse perto. Nesse cenário, vamos falar sobre o que aconteceria se Gojo caísse para o lado negro, mesmo quando suprimido. Sabemos que o Sukuna ainda poderia influenciar o hospedeiro por meio de seus pensamentos ou aparecendo do nada em qualquer parte do corpo do hospedeiro, como o Yuji afirmou no primeiro episódio. Ele falou que mesmo que ele possa suprimir o Sukuna, ele ainda é irritante em sua cabeça. E no episódio 24, Sukuna manifesta sua boca na palma da mão do Itadori. Instâncias como essa também poderiam acontecer com Gojo, então a comunicação com ele e Sukuna seria inevitável. Mas afinal, o que aconteceria com Gojo se isso acontecesse? Bom, Sukuna teria os meios para tentar manipular Gojo a cair para o lado negro. Eu quero dizer que até o Gojo deve ter frustrações em relação ao mundo e que o Sukuna poderia de alguma forma expor isso para Gojo e tentar influenciar ele a tomar decisões difíceis. E isso não seria impossível, já que o melhor amigo de Gojo também sofreu com isso e eventualmente decidiu fazer algo que é completamente contra o código pelo qual os feiticeiros vivem. É filosófico pensar que o Gojo pode ser o feiticeiro mais forte, mas o título de feiticeiro mais forte, além de expressar prestígio, também pode ser um dos títulos mais tristes que alguém poderia esperar. Mesmo que Gojo pareça feliz o tempo todo, ele deve às vezes sentir o peso de todas as coisas que ele precisa carregar em suas costas para ser o mais forte. Mas voltando ao ponto, se Sukuna tiver sucesso em tornar Gojo mal, bem, o resultado seria o mesmo que o segundo cenário, com os poderes concedidos a ele, como os 6 olhos e o ilimitado. E também junto com a amplificação trazida por ele ser o receptáculo do Sukuna. Ele agora se tornaria um ser com uma força e potencial inigualáveis. É fortemente afirmado que em todo Jujutsu Kaisen, além de Sukuna, Gojo é incomparável em termos de qualquer coisa. Ele é um gênio por mérito próprio e dominou completamente sua técnica ilimitada e a levou à perfeição, sem mencionar sua grande adaptabilidade em lutas, mostrando quão proficiente ele é em todos os aspectos de ser um feiticeiro Jujutsu. Tudo isso, se aplicado de forma errada ou usada para propósitos malignos, deixaria toda a história de Jujutsu Kaisen em ruínas. E claro, o poder de Gojo não se limita apenas no mundo dos feiticeiros. Ele também desempenha um papel fundamental na proteção da humanidade contra as maldições. Se ele se tornasse maligno, a segurança das pessoas comuns poderia ser comprometida, levando a um aumento potencial das atividades de espíritos amaldiçoados e perigos para a sociedade em geral. Como eu falei antes, Gojo se tornando mal não afetaria
afetaria apenas o mundo Jujutsu, mas o mundo comum também. Gojo treinou e orientou vários alunos como Megumi, Inumaki, Nobara, Panda e Uta. Se ele se tornasse maligno, seus alunos enfrentariam um dilema moral de se opor ao seu sensei, e isso também poderia desencadear desafios emocionais e psicológicos para eles. E é importantíssimo a gente observar que os pontos que eu citei são puramente especulativos e baseados na minha própria opinião, né? E obviamente a direção real da obra Jujutsu Kaisen dependeria das decisões criativas do GG Akutami. Então esse vídeo aqui funciona como uma resposta especulativa à seguinte pergunta: e se o Gojo fosse o receptáculo do Sukuna? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que isso me ajuda demais. Comenta aí o que vocês acharam, deixem as suas opiniões sobre, se inscreva no canal caso vocês queiram ver vídeos de Jujutsu e outras obras também que eu tô planejando trazer. E é isso, mano, fiquem bem, até a próxima.